Irmãos, Cristo vem para a sua igreja, o tempo está se aproximando. Cada vez menos tempo resta para que Cristo venha para a sua igreja. Me escutem. E hoje tive de novo a visão constante. E eu sinto que eu tenho que falar, eu não posso me calar. Agora são 5h20 da tarde. E eu tive a visão do relógio. E essa visão tem sido constante. Ela foi bem latente. E eu estava orando com uma irmã quando veio a visão do relógio, irmãos. E foi impressionante, irmãos, porque o relógio marca sempre a mesma hora, 12 horas. Meus irmãos, fiquem no vídeo aí até o final para vocês verem o que ela viu depois do relógio. Preste muita atenção. E o ponteiro dos segundos não estava paralisado, ele estava fazendo barulho, ele fazia som. E também se movia. E eu podia escutar o som que ele fazia. Vocês sabem como soa o som dos ponteiros. E eu pude escutar, irmãos. E eu escutei. Isso aconteceu. Foi algo tremendo. E isso me gerou como uma angústia. Eu não vou negar. E por que isso me gerou uma angústia? Porque eu ainda tenho família. Eu tenho amizades que não entregou a vida ao Senhor, como deve ser. E isso me dói. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês. O que eu quero dizer é que o Senhor está dando um tempo. Ele está avisando para que o seu povo esteja preparado, que estejam preparados, que busquem a Ele, irmãos, que busquem o seu rosto, irmãos. Temos que buscar ao Senhor. Dedique tempo ao Senhor. Tu, irmão ou irmã que me ouve, dedica o seu tempo ao Senhor. Entre em sua habitação. Entre em sua intimidade, busque ao Senhor. O Senhor quer nos salvar. O Senhor quer que todos nós arrependemos, chegue ao arrependimento. Quando eu pude ver a visão do relógio, irmãos, escute com atenção. Eu podia ver o terceiro templo, irmãos. Isso é tremendo. Eu podia ver o terceiro templo. E eu via o terceiro templo, mas havia sobre ele uma cerca ao redor que protegia o terceiro templo. Irmãos, e o mais impressionante foi que na parede do terceiro templo, no paredão, estava caminhando uma ovelha branca linda. Uma ovelha linda, irmãos. E eu disse, Senhor, meu Deus, essa ovelha é tão linda. Claro, irmãos, que no momento da visão, eu não entendia o que estava acontecendo. Mas isso tem algo, escute. E quando eu estava ali vendo a ovelha sai, ela sai e desaparece lá de perto do terceiro templo. E já não estava mais lá a ovelha. Então eu digo, Senhor, Pai amado, por que está me mostrando isso? E o Senhor me disse essas palavras, prestem atenção. O Senhor me disse, vocês devem morrer para a carne. Vocês devem morrer para a carne. O Senhor me falava, o Senhor me disse que devemos morrer completamente para os desejos da carne e tentar mais buscar a Ele, parecermos mais com Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que sem santidade ninguém verá o Senhor. E é isso que se refere ao Senhor, que busquemos mais a Ele, para que a carne, os desejos da carne fossem mortos, para que o velho homem morra de uma vez. Irmãos, são tempos, irmãos. O tempo está acabando.
O ponteiro dos segundos estavam ali soando e o Senhor me falava. E nisso que eu estava ali, eu disse: Pai, isso está muito forte. E o Senhor me disse: escute isso que eu vou dizer, pastor. Escute isso, pastor. Da palavra de Deus não se zomba. Os pastores de hoje estão levando a palavra de acordo com a sua vontade. E há muitos pastores, me fez sentir no Espírito Santo de Deus através dessa visão, que há muitos pastores que não estão levando a verdadeira palavra de Deus. Estão fazendo entretenimento. Têm mantido o povo entretido, desviado, e Deus não quer isso. Deus quer que a palavra dele seja pregada, irmãos. Não importa de qual ministério você é, mas a palavra de Deus nos manda ir pelo mundo e levar as boas novas da salvação. Leve a palavra para a sua família. Leve a palavra para seus irmãos, para seus familiares. Não se canse de orar por seus familiares. O tempo está se esgotando. A igreja vai ser levantada. A igreja vai ser levantada, irmãos. Não pense em ficar. Não vai ser nada bom. Sabemos que a palavra de Deus vai se cumprir e tudo vai acontecer. E nesse terceiro templo vai chegar o anticristo. Irmãos, abram os olhos. Espero que esse vídeo não te assuste. Compartilhe este vídeo com seus familiares. Vá à igreja, busque ao Senhor. Peça ao Senhor que lhe dê arrependimento. Peça ao Senhor que sare o seu coração. Porque é o tempo que nós temos que sarar as nossas feridas. Temos que estar na presença do Senhor. E isso não seja só um dia, porque o amor do Senhor é tão lindo. E na visão eu lhe perguntei: Senhor, é difícil para nós aqui na terra. E o Senhor me disse: a carne não se mata ela com 1 ou 2 dias. A carne, você mata ela é com busca. Busque-me, busque-me, o Senhor me falava. E é tempo de escutar a palavra de Deus verdadeira. Dedique tempo de intimidade com o Senhor. O Senhor hoje está despertando muitas pessoas. Não tape os ouvidos à voz do Senhor. O Senhor está te chamando. Porque Cristo quer te salvar. Cristo vem para a sua igreja. Povo de Cristo, apercebidos e em obediência. Busquem santidade. Andemos em santidade. Viva em Cristo. Irmãos, eu estava dormindo e de repente apareceu uma porta igual essa que está atrás de mim aqui. Uma porta assim, só que era branca. Aí eu entrei nessa porta e tinha 4 pessoas sentadas numa cadeira. Nas cadeirinhas assim, tipo parecia um consultório dentista, sabe? Quando você entra na porta assim, você já entra, já senta, espera a mocinha te atender. Então aí eu fiquei em pé, com as 4 pessoas sentadas, aí abriu-se uma porta na esquerda. Aí ele chamou uma pessoa e eu fiquei lá esperando a minha vez. Aí passado mais um pouquinho, abriu a porta e chamou Marcos Zara, que é meu nome, aí eu entrei. Quando eu entrei nessa porta, quando eu entrei para essa porta, aí um anjo me pegou por aqui assim, pela axilas, né? E fez assim, ó. Por aqui assim, ó. Colocou a mão pela axilas assim e fez assim, ó. E eu com as minhas mãos assim, coloquei minhas mãos em cima dos braços do anjo, assim. O anjo mais ou menos da minha altura, assim. Todo vestido de branco. E aí eu comecei a subir para cima, mas não rápido. Comecei a subir devagar, assim. Quando chegou mais ou menos 3 metros acima da minha casinha, eu vi o telhado da casa, assim. Aí eu comecei a balançar os pezinhos, assim. Aí eu temi, comecei a ficar com medo.
Eu falei assim, ai meu Deus, eu vou cair. Aí o anjo falou assim, não precisa temer, você não vai cair. Aí eu falei assim, pera, eu preciso pegar meu saxofone, que é meu instrumento aqui, ó. Eu preciso pegar meu saxofone, que eu preciso tocar lá. Né? Aí o anjo falou para mim assim, ó, você não, tudo que você tem aqui, você terá lá. Fique em paz. Você fecha o olho que a gente vai fazer uma viagem. Aí foi aonde que eu dei uma olhada dos lados assim. Eu dei uma olhada dos lados assim, eu vi mais 3 pessoas subindo junto. Só que não junto comigo, tudo longe, assim, né? Um quarteirão, 2 quarteirão assim. As pessoas tudo subindo junto, assim. Da mesma forma que eu estava subindo, as pessoas subindo também igual, tudo separado assim, longe um do outro. Mas 3 pessoas, assim. Aí eu comecei, aí eu peguei e fechei o olho. Aí, quando eu fechei o olho, eu só, mas foi uma velocidade, irmão. Uma velocidade que, assim, eu consigo sentir essa velocidade. Eu não consigo expressar para vocês como foi essa velocidade. Mas foi uma velocidade tão rápida que, é tipo assim, acho que vocês assistiram o Superman, né? Aquela velocidade dele lá. Ele passa no gás mesmo. Aí foi naquela velocidade lá que eu viajei. Quando eu abri o olho assim, eu já estava num jardim, moço. Meu Deus do céu, que jardim. Que jardim aquele. Moço, eu nunca vi um jardim tão bonito, tão bonito daquele. Sabe quando, por exemplo, numa floricultura, assim, você vê aquelas rosinhas no chão, aquelas... Como é que chama aquelas florzinhas? Uma florzinha pequenininha assim, ó. Parece uma estrelinha assim, as florzinhas, né? Aí tinha várias cores. Tinha azul, verde, amarelo, cor-de-rosa, lilás, várias cores. E quando eu andava aqui, aquelas florzinhas parece que seguiam eu assim. Quando eu passava assim, elas faziam assim, elas vinham junto, acompanhavam eu. Irmão, foi a coisa mais linda, mano. Foi assim, foi uns minutos mais gloriosos que eu passei na minha vida. Eu não queria nem voltar mais. Por mim eu não voltaria mais, eu ficava por lá mesmo. De tão bonito e tão lindo que era em cima, irmão. E o anjo junto comigo, assim, agarrou na minha mão aqui assim, ó. Ficou coladinho comigo assim, andando junto comigo assim. E aquele monte de gente de branco, um monte de pessoas de branco. E as pessoas olhavam para mim e ria e vinha para cima de mim, vinha junto comigo. Não é igual quando a gente está na igreja, você vai dar pastor para uma pessoa, a pessoa cumprimenta com o pastor, já vira para lá assim, aquela pessoa já vira assim, ninguém quer muita conversa, sabe? Todo mundo sai para lá, uma para lá, vai para cá, assim, ninguém quer muita conversa. Não, que as pessoas vieram tudo para cima de mim, irmãos. Nossa, que coisa maravilhosa, irmão. Parece que os anos... Parece que eu estava nos anos 60, sabe? Nos anos 70, assim, que as pessoas eram tudo unidas, né? Assim, vem para cima, assim, para querer te cumprimentar e conversar, sabe? E te abraçar. Nossa, foi a coisa mais maravilhosa que eu tive, irmão. Foi uma coisa, assim, muito linda, muito gostoso mesmo. E aí eu perguntei pro anjo assim, onde você vai me levar? Aí eu estava assim, né? O anjo aqui assim, com a mão aqui assim. Aí o anjo falou assim, eu vou te levar você para encontrar com o noivo. Eu falei, tá bom. Aí quando eu falei, tá bom, assim, que eu fui andando junto com ele, assim, ó, aí meu cachorrinho ficou assim, ó, na cama, assim, raspando a mão. Eu acho que talvez do meu jeito que eu tava na cama, eu acho que o cachorrinho deve ter assustado, achando que eu tava passando mal, alguma coisa. Aí ele deve ter assustado e ficou assim, raspando na cama, pra me acordar. Que talvez achou que eu tava passando mal, irmãos. Foi uma coisa maravilhosa, irmão. Foi uma experiência que jamais eu vou esquecer, irmãos. A gente sonha com várias coisas, e aí tudo que a gente sonha a gente esquece, né? Porque é uma mistureira de coisas, aí você acaba esquecendo. 2 dias você não lembra mais. Agora, esse sonho, irmãos, esse sonho está aqui dentro do meu coração, aí não sai. Toda hora eu estou lembrando desse sonho. Eu nem ia gravar, porque, ó, sabe, eu acho que... às vezes as pessoas falam assim, você está querendo se engrandecer, isso aí é tudo mentira, isso daí. Então eu nem ia gravar por causa disso. Mas eu estou sentindo no coração de gravar para os irmãos, porque talvez pode ser que isso aqui edifique alguém. Então, irmãos, agora não é hora mais de brincar, é hora de nós ficar firme com Jesus e colocar o joelho no chão, em jejum e oração, e buscar mesmo o Senhor com todo o nosso coração. Porque Jesus está voltando, Ele está voltando, irmão. Daqui uns dias, daqui um pouco tempo, a gente não sabe quando, mas Ele está voltando, irmãos. Ele está voltando. Talvez nós morremos antes, mas lá, irmãos, Ele está voltando, irmãos. Está voltando e a gente está vendo que as coisas estão acontecendo, é tudo bíblico, e Jesus está às portas, irmãos. Então, o que eu estou falando, se você deve alguma coisa para alguém, irmão, vai lá, conversa com essa pessoa, divide em 200 vezes lá, eu posso pagar 50 conto por mês, mas, irmão, procura essa pessoa, não deixa para trás, irmão. Não deixa de acertar a tua dívida. Se você coloca a tua cabeça no travesseiro, irmão, e você está alguma coisa pesando, nossa, vai, poxa, o que eu fiz, hein? Nossa, eu vendi o carro lá, nossa, vai, poxa vida, hein? Ou eu vendi o carro pro rapaz lá. Aquele carro não tá bom. Eu falei pro cara que ele tava bom, mas o carro não tá bom. Eu vendi a moto lá, nossa, a moto não presta. O motor fundindo. Eu falei pro cara que a moto tava motor zero. Então, irmãos, olha. Agora, irmãos, é hora de nós se consertar. Nós estamos vivendo a
a era do conserto. Vamos nos consertar, irmãos. Então, esse é o meu sonho, minha revelação. Os irmãos deixem os comentários depois para ver o que os irmãos acham. E o que eu tive mesmo foi um sonho, foi uma revelação de Deus. Tá? Eu agradeço a todos os irmãos que estão ouvindo esse testemunho. Meu nome é Iago Jorge Batista e eu vi Jesus. Esse aqui é o meu testemunho do momento que eu tive com Deus. Com meus 25 anos de idade, eu era do mundo. Hoje eu tô com 32. Eu tô revelando essa história só depois de 7 anos. Eu guardei isso pra mim, só pra mim. E Deus queria que eu espalhasse essa mensagem para vocês. Para todos vocês que estão ouvindo. Eu era do mundo. Até os meus 25 anos de idade eu era do mundo. Eu bebia, eu me relacionava com várias mulheres. Do mundo. Rapaz do mundo. E quando eu aceitei Jesus Cristo, quando eu fui para a igreja, quando um amigo meu falava de Jesus para mim, e eu sempre ouvia ele falando, eu decidi um dia, vamos para a igreja, vamos ver como que é isso daí. E eu fui. Eu deixei aquele meu coração de pedra, aquele coração gelado, e aceitei Jesus naquela igreja. Eu simplesmente comecei a sofrer bastante. Eu tive depressão. Eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Quando eu era do mundo, não tinha dificuldade para nada. Aí do nada aceitei Jesus e tive depressão. O inimigo estava tentando contra mim. Eu me lembro uma vez que eu estava em casa, lavando louça, e o diabo sussurrou no meu ouvido. Ele falou bem assim: você não serve para nada. Você é só um estorvo para os outros, um peso. Pega aquela corda lá, amarra lá, ó, e se enforca, se mata. Eu não dei ouvidos. Teve uma noite que eu estava em pecado e o diabo falou para mim: você acabou de pecar, você vai orar? Ele é mentiroso. Eu simplesmente estava passando por muitas dificuldades. Eu senti um peso real, como se tivesse alguém em cima de mim, aqui nas minhas costas. E toda vez que eu tentava olhar para frente, o diabo empurrava minha cabeça para baixo. Eu tentava olhar para frente e o diabo empurrava minha cabeça para baixo. Teve uma noite que eu estava quase prestes a tirar minha vida. E uma mulher, ela mandou uma mensagem para mim no Facebook. Ó como que Deus trabalha. Ela disse: venham a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso. Só isso. Ela simplesmente citou um versículo da Bíblia. Não falou mais nada. Eu li aquilo e decidi. Eu estava entre a corda da forca e aquela palavra. Eu ouvi a palavra. Eu escolhi a palavra. Aquela noite eu fui orar. Me ajoelhei perto da minha cama. E aquela noite eu orei, mas não com palavras, com lágrimas. Eu chorei muito mesmo. Chegava até bolha de ranho do nariz escorria. Estava muito emocionado. E eu senti um sopro que veio do meu lado direito para o meu lado esquerdo. E aí eu me senti um alívio tremendo, um alívio imediato. É como se aquele peso que eu sentia nos meus ombros não tinha mais. Eu senti o sopro, a janela do meu quarto estava fechada, a porta do meu quarto estava fechada, não tinha como estar ventando dentro do meu quarto. Eu senti aquele sopro e naquela mesma hora eu sabia, é real, Deus é real, Jesus é real. E eu terminei minha oração, continuei chorando já, mas não era um choro de sofrimento, era um choro já de alegria. Existe muita diferença entre isso. E eu estava apoiado no meu armário, com a mão sobre meus olhos, desse jeito, chorando ainda, né? Emocionado.
E eu senti uma mão no meu ombro. Mas como que eu senti uma mão no meu ombro se eu estava sozinho? Quando eu olhei para frente, ele estava lá, me olhando, sorrindo para mim. Era Jesus. Ele estava sorrindo para mim. A palavra de Deus diz que Jesus é o bom pastor. E ele deixa as 99 ovelhas para buscar aquela que está perdida. Naquela noite, eu era a ovelha perdida. E Jesus me encontrou. Eu pude olhar nos olhos dele, mas eu olhei muito firme nos olhos dele. E eu procurei. E é como se aquele Iago do passado não existisse mais. Perante os olhos de Deus, tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer não existia mais. Era um novo recomeço. Eu me senti perdoado por Jesus. Ele estava ali na minha frente, me perdoando. Depois ele veio andando, sorrindo ainda, e me disse, ele falava comigo dentro da minha cabeça, dentro do meu subconsciente. É como se a gente tivesse uma conexão tão forte que ele falava comigo aqui, ele não precisava mexer a boca, ele não precisava falar com palavras, ele falava comigo por aqui. E eu entendia ele, eu ouvia ele, em alto, bom som. E ele falou assim, sorrindo ainda, eu vou te mostrar um pouco do meu amor. E eu fechei meus olhos e abri. E eu não estava mais aqui. Eu não estava mais no Brasil, eu não estava mais no planeta Terra. Eu estava em outro lugar, em outro reino. Muito além da compreensão dos homens. Ele me levou para um oceano. Um oceano verde, como se fosse rubi. Aquele oceano brilhava de tão claro que era, tão iluminado que era aquele lugar. E eu olhava para um lado, olhava para o outro. E tudo, aquele lugar, era amor. Eu me sentia amado. Um amor que, era muito amor. Nenhum pai, nenhuma mãe ama seu filho da forma que Deus ama a gente. É um amor que não dá para escrever, não dá para anotar, não dá para falar. Eu não consigo citar aquele pouco de amor que ele me levou. Que perante os meus olhos, todo aquele oceano era infinito. E ele, quando ele notou que eu tinha entendido que era o amor de verdade, a gente voltou. Num piscar de olhos, eu estava lá, num piscar de olhos eu estava aqui de novo. Eu simplesmente coloquei minhas mãos assim, fechei meus olhos e Jesus marcou a minha testa e derramou uma água. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e derramou uma água. Uma água que não era água, porque eu não fiquei molhado. Era uma energia, eu senti a energia pulsando, mas não é que nem energia elétrica que dá choque, era uma energia muito poderosa, que veio desde a cabeça até as pontas do meu pé. E quando eu abri meus olhos de novo, ele já tinha ido embora. A palavra de Deus diz que em João, que João batiza com água, mas que o que vem depois dele batizará com o Espírito Santo. E eu acredito muito que eu fui batizado por próprio Jesus, em Espírito Santo. Gente, eu era ateu, olha que loucura! E cara, eu fiquei muito emocionado. Só que eu guardei esse testemunho para mim por 7 anos. E hoje, Deus falou para mim revelar esse testemunho. Para que vocês ouçam ele, vejam ele e saibam que Deus é real. Busquem o Senhor enquanto vocês podem achar. E Jesus está voltando.
E pra gente que tem conhecimento agora da Bíblia, a gente sabe que ele está voltando, sim. A gente está vivendo no tempo do ferro e do barro. E depois disso não tem mais nada, é só a volta do Senhor. Ele vai rasgar esse céu com seus exércitos de anjos. E estejam com ele. Busquem o Senhor enquanto vocês podem achá-lo. Não esperem você ter uma grande depressão como eu tive, para você estar num barro de atoleiro que nem eu tive, para procurar o Senhor. Busquem o Senhor agora. Tem duas formas, ou você vai por amor, ou você vai pela dor, e eu fui pela dor. E Jesus me mostrou o amor. E Ele vai mostrar muito mais. O único conselho que eu posso dar para você que está vendo esse vídeo: aceite Jesus. Deixa de ter esse coração de pedra. Deixa de achar que você consegue tudo na sua força, no seu conhecimento. Deixa disso. Entrega tudo para Ele e por Ele. O maligno já se revoltou muitas vezes comigo. Mas vai chegar uma hora que eu vou estar tão forte na palavra de Deus e com Deus, que é Ele que vai fugir de mim. Louvado é o nosso Senhor. Se você puder, aceite Ele hoje. Não espere o amanhã. Não espere. Depois que eu conheci a palavra de Deus, eu soube que isso aqui é simplesmente um manual da vida. Explica em Gênesis, desde a forma que Deus criou o mundo, no seu falar, e tudo se fez em obediência a Deus, desde homens que obedeceram ao Senhor a homens que não obedeceram a Deus e escolhem obedecer a Ele. Aqui também explica o final do mundo, o final dos tempos, e está acontecendo, não tem como falar que não. Não é um surto coletivo, não é uma piração na nossa cabeça, está acontecendo, o fim dos tempos está próximo. Então busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Louvado seja Deus. Jesus é Deus. Eu espero que vocês fiquem com o Senhor. Não se abracem a casas de igreja, bandeiras de igreja. Deus não se importa com isso. Ele só quer o seu coração. Desde o momento que você aceita Ele, você pertence a Ele. E viva para Ele. Não pelo que os outros falam, não porque você acha do teu entendimento. Viva para Ele e por Ele. Eu estou tendo várias batalhas, perseguições, pelo que eu era do passado, coisa que eu não sou mais. Mas da mesma forma que Jó também teve seus problemas, eu também estou tendo os meus. Eu não sou melhor que Jó, não sou. E eu estou enfrentando as minhas batalhas com o Senhor. E Deus já me revelou que eu vou vencer. O deserto vai acabar. Ele tem começo, meio e fim. Não permita que o inimigo te mantenha no deserto. Saia desse deserto em nome de Deus. Se Jesus Cristo passou por um deserto, você também vai passar. E você vai vencer em nome de Jesus, porque Jesus venceu o mundo. Como João viu em Apocalipse no final, nós estaremos de branco, com coroas. O sangue de Cristo nos purificou e Cristo venceu o mundo. E nós iremos vencer com Ele. Não pertencemos a mais esse mundo, pertencemos a Deus. Não guarde tesouros nesse mundo. Esse mundo é passageiro e está se passando muito mais rápido. E que bom, porque Jesus está voltando. E a gente vai ver a glória de Deus. Se não for aqui, vai ser lá. E vai acontecer. Esse aqui não é um livro de conto de fadas. Esse aqui é a verdade, a pura verdade que Deus nos deu. Deus ama tanto a gente que Ele já revelou toda a verdade aqui. Você sabe o que é isso? Você simplesmente saber o começo, o meio, o fim de tudo.
e ver que está realmente acontecendo, não tem como falar que Deus não existe. Ele existe. E você precisa aceitar Ele e deixar Ele trabalhar na sua vida. Espero que todos vocês fiquem com Deus e para Deus. Amém.